Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o lançamento de um livro e junto de um dos autores do livro aqui, uma personalidade do mundo internetico. Oh, que horror. Das mídias sociais, né? Agora Ele personagem. já quer, nem começou o programa, ele já quer briga. E a gente está aqui então hoje com o nosso querido Peninha, né? Essa celebridade, nosso amigo Guilherme, um dos autores do livro que foi lançado hoje. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o livro e o Eduardo com seu vasto conhecimento aí, fazendo algumas interlocuções e fazendo um paralelo até, acredito, né, Eduardo, da história do Alto Vale com a história do Brasil, que é a tua especialidade, né? Boa tarde. Sim. Boa tarde. Estou super feliz de estar aqui em Rio do Sul. Como falei lá na palestra mais cedo, né? Vim a primeira vez aqui em 78, na companhia do ilustre padre Raulino Heinz, que era um grande botânico e um cientista natural, né? Se esse país soubesse quem são seus verdadeiros heróis, ele seria um nome bem conhecido. Praticamente ninguém fora da área da botânica, do Instituto Barbosa Rodrigues ali conhece, mas eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo com 18, 19 anos de idade. Vim aqui no Vale, ele pesquisava muito aqui em cima, tal. Tinha em Laurentino, né? Tinha casas que recebiam ele lá. Depois voltei em 85 e nunca mais tinha voltado. Vejo que o progresso chegou a essa cidade. Não, e é uma piada, mas por um lado é verdade, né? Só que a gente tinha que discutir qual é o modelo de progresso que a gente quer para esse país, né? É Balneário Camboriú que queremos, eu tô fora, né? E fiquei muito feliz de participar, porque o livro sobre o qual a gente vai falar, eu acho que é um marco, o livro é muito importante, o livro é decolonial, chegou a hora de reescrever a história, né? Ou escrevê-la mais apropriadamente. E o melhor de tudo é que livro sem figurinha não tem graça, né? E esse livro é cheio de figurinha. Olha, eu não sei quem fez essas figurinhas, mas que elas são bonitas, elas são. Olha. Tu tens ideia quem fez isso, Guilherme? Esse cara tá aqui bom? junto com vocês. Eu sou o Guilherme, é um prazer aí ter o Eduardo e o Robson aí junto com a gente, né? Pô, uma satisfação imensa. Eu sou artista, grafiteiro. E não, o cara ainda diz que é grafiteiro, daqui a pouco eu vou dizer que sou tiktoker, então. Daí queima o filme, né? Queima o filme. Não, mas aí eu fui convidado pela Associação Ambientalista Pimentão a estar participando agora de uma confecção de um livro aí, e está ilustrando as fotos dos nossos rios e afluentes que a Tassiane Lippel, bióloga também, autora do livro, fez. Então, também recebi, como sempre, da associação, aquela liberdade artística de poder fazer meu trabalho, né? Então, tá aí junto fazendo isso, sabe? Muito bem. Eduardo, eu tive a satisfação de fazer o prefácio do livro, tive a oportunidade de ler, né? E já acompanhar até a montagem na época já do livro. E traz uma abordagem com outro olhar para o Vale do Itajaí, né? Foge um pouquinho daquele progresso que a gente até então vê como o progresso industrial, aquela questão do crescimento econômico como um modelo hegemônico, né, de desenvolvimento. E único, né? E único. E traz uma nova abordagem. Sim. E aí, aproveitando, né, essa tua vasta gama de conhecimento a nível da história, especialmente do Brasil, como que tu vê esse paralelo do desenvolvimento aqui do Vale do Itajaí, mais precisamente do Alto Vale, né, com o Brasil? O que tu relaciona de similaridades e de divergências entre o processo aqui de desenvolvimento, o processo da história aqui da região? Então, logo que os portugueses começaram a ocupar de fato o Brasil no século XVI, eles o chamavam de os Brasis. Os Brasis. Eles dividiam o Brasil claramente em pelo menos 3 grandes macro-regiões, que depois viraram uma divisão administrativa de fato, porque era o estado do Maranhão, sabe, isso bem depois, já no século XVII, que era todo o Grão-Pará, a Amazônia, o Maranhão, quase que até a Bahia, e o estado do Brasil, porque era grande demais para administrar. Isso pelo lado administrativo, porque pelo lado já assim, quase que imagético e das mentalidades, era os Brasis, tamanha a diversidade
que aquele território tinha. A gente sabe disso, mas o que a gente não sabe, por exemplo, ou faz de conta que não sabe ou ignora, é que antes da chegada do europeu, antes da chegada do conquistador, do colonizador, os próprios indígenas já tinham dividido o Brasil em porções, não era o Brasil. E o Brasil que se iniciava, o Brasil subtropical, do Vale do Rio do Paranapanema para baixo, ou seja, o Paranapanema é o rio que separa São Paulo do Paraná, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, passa o Trópico de Capricórnio, né? Bem na cidade de São Paulo. Um pouco mais abaixo da cidade de São Paulo, vem já o rio Paranapanema e começa o atual estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se tu estuda as tribos indígenas desses lugares do sul com relação aos seus vizinhos setentrionais do norte, tu vê que ali já não era o Brasil, já era outra nação indígena, já não era predominantemente tupi, era guarani, né? E, além disso, com grandes bolsões de duas outras etnias do grupo G, que não é o grupo tupi, que era Caigangue e Xocleng. Eram índios que tinham que andar no inverno vestidos, eram índios com pouquíssima ligação com o ritual antropofágico, o Guarani não era canibal, não era antropófago, né? Então, essas próprias coisas já transformam esse Brasil num Brasil diferente do outro. Como se não bastasse isso, os portugueses, quando forçaram a Espanha a assinar o Tratado de Tordesilhas, que parece com isso ser uma prova adicional de que eles já conheciam o Brasil e já tinham vindo aqui em 1494, porque quando eles traçam a linha de Tordesilhas, eles pegam lá da Baía de Maracanã, lá no Amazonas, lá em cima, no Pará, e vêm até Cananéia, no sul de São Paulo. Eram as únicas porções da costa do Brasil que dava para navegar. Dali para cima se iniciava a costa leste-oeste, com os lençóis maranhenses, uma costa de navegação quase impossível, que empurrava os navios em direção ao Caribe, que evidentemente pertencia à Espanha, aí não tinha nem como discutir, porque Portugal ficou forçando a barra em várias discussões. E muito com um grande recife chamado Parcel de Manuel Luiz, onde mais de 300 navios afundaram. Então, um lugar terrível. Eles pegaram dali para baixo, tá? Pensa. E aí depois pegaram até Cananéia. Só que logo em seguida eles empurraram com a barriga até a Laguna. Mas originalmente era Cananéia. Porque de Laguna, em Santa Catarina, a Punta del Este, no Uruguai, se estendem mais de 1.000 quilômetros de uma costa sem nenhuma baía, nenhuma reentrância, nenhum porto natural. Não dava para navegar. Aí tu quer me dizer que eles pegaram uma coisa assim, que num lugar que nem existia, traçaram um traço e bem por acaso pegou bem o que interessava? Tá brincando, né? Tá brincando. E aí eles iniciam a colonização do Brasil onde? Lá em cima, muito mais perto, 40 dias de viagem, chega na Bahia, porque você sabe que você saía de Portugal, chegava na Bahia em 40 dias, o Cabral fez em 44 dias, teve gente que fez em 38 dias, e depois da Bahia para o Rio de Janeiro, eram mais 40, as pessoas não levam isso em consideração, e do Rio de Janeiro para baixo, mais uns 10 ali, tá lá, e depois que chegava em Laguna, só macho, só por isso que gaúcho é tão macho. Não estou brincando, é o contrário. Deus fez assim, não, vou fazer uma costa aqui para não ter gaúcho aqui, sabe? Inclusive tem uma piada maravilhosa que dizem que Deus estava fazendo, Deus, esse amigo imaginário que muita gente tem, né? E gosta, fala com ele e tal. Não tem nada contra. Deus vinha... Deus, esse amigo imaginário que muita gente tem, vinha desenhando o litoral brasileiro. Ouve aí, ô comunista, que tu vai gostar. Aí, pá, chegou no Rio de Janeiro. Não, a Bahia ele já, né, tá. Mas no Rio de Janeiro ele teve um orgasmo criativo, né? Fez o Pão de Açúcar, fez o Corcovado, fez pá, tarará, tarará, né? Aí, São Paulo, deu uma chance. Paraná já está meio de saco cheio, mas em Santa Catarina ele ganhou um novo ímpeto e desenhou o litoral catarinense. Quando ele chegou em Laguna, ele disse, quer saber, enchi meu saco. E fez uma linha reta até a Patagônia. Entendeu? Então, acabou o trópico, acabou essa vivência e tal. E isso condimentou e condicionalizou
a ocupação do sul do Brasil, que é muito diferente e muito mais tardia do que aquela lá, onde eles começaram plantando o pó branco que vicia, né, que é o açúcar, que o Brasil faz de conta que não sabe, que entrou no circuito mercantil por causa de 3 drogas, primeiro o açúcar, depois o tabaco, que só existia no Brasil, e foi exportado para o Caribe, depois chegou na Europa, viciando as pessoas, e o café. 3 drogas que causam adição, 3 drogas poderosas, 3 drogas pelas quais os portugueses trouxeram a maior quantidade de escravizados da história da humanidade para o Brasil. Aonde? Tudo dali para cima. Tudo do Vale do Paranapanema para cima. Aí começa essa colonização aqui do Sul. De que jeito? A dona Leopoldina, mulher do Dom Pedro, enfastiada e indignada com a escravização, com o trabalho escravo, com a coisa, mas sabendo que quem mandava era a bancada ruralista do Senado, não adiantava tentar abolir a escravidão, que os caras se derrubavam, o Centrão e a bancada ruralista do Senado mandam no Brasil desde sempre, fizeram a independência, apoiaram a independência em troca do Dom Pedro não abolir a escravidão e não virar república, né? Mantiveram o segundo reinado do Dom Pedro II, fizeram a República Velha, né? Tudo isso. A dona Leopoldina disse, não, mas tem tantas terras aqui para baixo, né? Ainda não colonizadas, claro, né? Ainda mais que tinha os indígenas, e daí, eu juro que eu não vou contar a história do Brasil inteiro, mas é que nós vamos chegar aqui agora. Além de tudo, uns indígenas de segunda categoria, tu entendeu? Porque os tupi, não, pela ótica deles, porque os tupi eram totalmente aguerridos, né? Totalmente agressivo, antropófago. Os guaranis já eram mais afeitos, eram o melhor gentil da costa, os carijó, né? Afeitos a tal, escravizados em larga escala, convidados para visitar o navio, sabia? Os caras diziam, vem aqui conhecer o navio, e eles entravam no navio e eram levados para São Paulo, de Santa Catarina, 60 mil carijós ali da Lagoa de Imaruí, que hoje a gente chama de Laguna, porque a verdadeira Lagoa dos Patos era lá do Rio Grande do Sul. Laguna, chamava Lagoa dos Patos, Índios Patos, aí que se confundiu com aquela que hoje é do Rio Grande do Sul, mas a primeira Lagoa dos Patos era essa, a Lagoa de Imaruí, ali em torno de Laguna, onde viviam 60 mil indígenas. Por quê? Camarão de montão, marisco, né, ostra, recursos alimentares desde o tempo do chamado homem do Sambaqui, o povo dos sambaquis, né? Mas assim, nunca foram... E aí no resto aqui dessas matas, Xokleng e Caigangue, índio de língua travada, índio brabo, índio que é fácil e bom de matar logo, para eliminar. E aí a dona Leopoldina diz, vamos trazer colonos brancos para colonizar. E eles foram assediados, envolvidos em promessas falsas, trazidas para cá, enxotados da Europa, porque assim, eu tenho orgulho de ser descendente de alemão e de italiano. Ok, pode ter. Só que não e eu também sou. Eu sou Rômulo Bueno, eu sou italianésimo, basta ver, pelo jeito, né? E espanhol. E a minha mãe tinha, que a gente achava que queria se exibir, eu tenho sangue austríaco, assim, subia em 2 degraus. E a gente dizia, nazista, desgraçada, o Hitler nasceu lá. E a gente achava que era mentira. Daí fomos fazer a árvore genealógica, e era mesmo austríaco. Então tem sangue austríaco aqui também, mesmo que não pareça, né? Então, eu sou uma mistura disso, então não estou falando mal, não vou cuspir no prato de onde eu venho, mas o que eu quero dizer, e que as pessoas que nos ouvem e ainda não sabem, têm que saber, é que esses imigrantes foram escorraçados, expulsos da Europa, eles eram do MST, eles eram colonos sem terra, só faltava ter um bonezinho vermelho, e foram expulsos por grandes plantadores de soja transgênica de lá, se tu, entendeu? E do tipo assim, vai para lá, e as promessas que lhes foram feitas não foram cumpridas. E eles chegaram aqui e reconstruíram a vida deles de um jeito heróico e incrível. Só que, pela lógica da superioridade europeia, a mata era inimiga, o habitante da mata, o selvagem é aquele que vive na selva, é um inferior ao civilizado, foram mortos por bugreiros, por tal, papapá, e até aí tudo bem, a gente sabe, só que daí eles começam a escrever a história deles
a história do vencedor. A partir dessa chegada deles, meio mitificaram, alguns contam que foi difícil, mas depois construíram a própria vida. Daí vem uma coisa assim da meritocracia, do como jogando e escondendo a própria história deles e a história pregressa dos indígenas e de pretos que também viviam aqui. E aí, não vou falar mais nada, vou embora, encher meu saco, porque tudo isso está relatado nesse livro fantástico, extraordinário, bem escrito, arejado, fácil e simples de ler, acessível. Tem uns borrões até, não sei se pode chamar de gravura, uns borrões feitos, uns grafites, feito por um grafiteiro, mal se entende o que isso quer dizer, mas pelo menos tem um respiro, assim, e essa história é contada de uma forma decolonial, porque chega de contar a história do Brasil com uma narrativa única, eurocêntrica, porque desmerece o Brasil e a sua construção, e ela é falsa. Então, um grande passo acima de tudo. E eu disse tudo isso porque eu fui pago para dizer. Não fui. Eu diria de graça porque o livro é muito bom. Legal. Eduardo. Pergunta para ele alguma coisa. Já vamos passar para o Guilherme, mas eu queria, até para tu fechar esse teu raciocínio, que tu traz todo esse contexto histórico e, na tua percepção, o que a gente... Se o olhar do europeu ele fosse diferente na chegada e houvesse uma interação de aprendizado, uma troca, né, de aprendizado, como que tu enxerga que a gente hoje estaria aqui pensando nesse processo, né, que foi tão brutal? O que tu imagina, né, uma fala meio utópica, mas o que tu acha que seria diferente se o processo não fosse da maneira que foi? Cara, tem um exemplo prático que a gente pode falar disso. E se deu em Santa Catarina. O único conquistador realmente decente foi o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. O Cabeça de Vaca era um conquistador espanhol, como qualquer outro, que estava em Cuba e que partiu para uma expedição na Flórida, na época dos furacões, liderada por um canalha chamado Panfilho de Narvaez. O Cabeça de Vaca disse para ele, não vai, que é época ruim, furacão. Não, eu vou. Pegaram o furacão, naufragaram na Flórida, em 1521. Foram aprisionados, os poucos sobreviventes, 8, foram aprisionados pelos indígenas e passaram 8 anos como escravos dos indígenas. Porque é o seguinte, cara, o ser humano é ser humano. Então, entre os indígenas, entre os pretos, entre os japoneses, entre os brancos, se divide entre escroto e canalha e gente decente. Os escrotos e canalhas, em geral, estão no poder e têm muita força de ação. Então, tu querer assim, criar o bom selvagem, que todo índio era bom, não era. Mas, é evidentemente que por uma questão de relação, de que as relações de poder eram diferentes entre os indígenas, a ligação com a natureza era diferente, então tinha mais gente decente entre os indígenas do que entre os homens brancos. Eu te asseguro, porque eu li muito. Não significa dizer que não tivesse gente indecente, guerreira, escravista entre os indígenas. Tinha, tanto é que escravizaram esses europeus. Depois de um tempo lá escravizados, o Cabeça de Vaca viu um indígena morrendo e fez o sinal da cruz na testa dele como uma extrema-unção. E o indígena se curou. E eles olharam para o Cabeça de Vaca e disseram, xamã, xamã, xamã. E transformaram o Cabeça de Vaca numa espécie de Deus e o libertaram. E ele saiu caminhando do Texas e caminhou 12 mil quilômetros a pé, e obviamente se caminhou descalço e nu. Só que os índios começaram a segui-lo, tipo 2 mil índios. Ele é Bispo Macedo dizia, não sou o Bispo Macedo. E os caras, semideus, ele, não sou, tal. Teve maior dificuldade de se livrar dos indígenas, mas aprendeu que era possível conquistá-los pela bondade e não pela agressão. Consegue chegar a pé na Cidade do México, em 1527, mais 28, 8 anos, volta para a Espanha e pede para o imperador Carlos V para ser o administrador da Flórida. O cara diz, chegou tarde. A Flórida já foi dada por um cara chamado Hernando de Soto, que era um escroto total, junto com aquele Ponce de León, que queria descobrir a fonte da juventude, sabe? Blá, blá, blá. A história da Flórida é um horror, todo mundo é um horror. Não, a Flórida já está
doada. Mas tu pode tentar ir para Buenos Aires, onde eu dei a governança para um cara chamado Dom Pedro de Mendonça, em 1534, e faz quase 10 anos que eu não tenho notícia dele. Sim, porque ele já tinha sido morto pelos indígenas. Então tu vai até Buenos Aires, e se ele tiver vivo, tu vai ser subalterno dele. Se ele tiver morto, o governador do Rio da Prata é tu. Ele sai, e para chegar no Rio da Prata tinha que parar onde? Na ilha de Santa Catarina, onde todo mundo parava. Ele para na ilha de Santa Catarina, no Estreito, ali no Estreito, onde fica a ponte Acílio Luz. Conhece aqueles indígenas que eram de alta, acessíveis, gentis, generosos, e os indígenas para ele, olha, Buenos Aires já era. Ele desafiou os índios charrua, querandi, índio pampeano, índio macho pra cacete, índio gaúcho, gremista, da geral do Grêmio, com faixa na cabeça. Os caras destruíram Buenos Aires, mataram todo mundo. Os poucos sobreviventes subiram o Rio Paraná, entraram no Rio Paraná e criaram uma nova cidade que chama Assunção, capital do Paraguai. E da ilha de Santa Catarina até Assunção tem uma trilha indígena ancestral, o Peabiru, que em 1524, isso é 1541, em 1524 já tinha sido percorrida pelo famoso Aleixo Garcia, está fazendo 500 anos agora, e o Aleixo Garcia percorreu para atacar o Peru, o Império Inca, para roubar ouro de lá, ou seja, para conquistar, e o Cabeça de Vaca percorre essa trilha para instaurar um novo governo no Paraguai, onde os guaranis não seriam mais escravizados, não haveria mais escravização indígena e haveria esse mundo utópico que tu falou. Nós vamos aprender com eles e eles vão aprender conosco. Quando eles chegam em Assunção, os caras, o quê? Nós não vamos ter mais escravo indígena? Tu tá louco. Fazem uma fake news contra ele, inventam um documento falso, inclusive com acusações sexuais, não sei o quê, prendem ele, julgam ele num julgamento fake e mandam ele de volta algemado. E essa história se passa em Santa Catarina e no Paraguai. Essa é uma história que a gente tinha que saber. Um pouco menos, até porque daí tudo isso seria espanhol, como de fato era para ser, né? Era para ser tudo Espanha. Santa Catarina era da Espanha, Paraná era da Espanha, Rio Grande do Sul era da Espanha. Então, por isso talvez um pouco... Mas assim, como humanistas, como pessoas que veem um mundo holístico, global, a gente tinha que saber essa história porque foi uma chance terrivelmente desperdiçada. E quem sabe essa história chora no coração até hoje. E eu pensei que saber história era uma bênção e descobri que saber história é uma maldição, porque eu sinto dor todos os dias, eu vou me embora, não tem mais nada para dizer. Legal, Eduardo. Legal. Bom, o quê? Não, legal o teu depoimento, porque eu acho que ele reflete que o Brasil não é para amadores já desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Bom, Guilherme, o Eduardo deu uma aula para a gente aí, né, nesse tempo que ele utilizou, e tu teve que... Né? Um workshop. Na tua arte, tu teve que representar aí o Alto Vale, né, em algumas imagens. E qual foi o teu sentimento de representar uma região tão bonita, né? Com poucos Antes tu desenhos. começa dizendo se tu nasceu aqui ou não, porque eu não sei. Sim, nasci aqui. Conta um pouquinho e conta a tua relação com o livro, né? Que é um trabalho bem interessante. Claro, claro. Tá, mas desculpa, mas, sério, sem querer interromper, conta também a tua infância, a tua ligação com esses rios e matas, que isso é fundamental, né? Quando as pessoas conhecem a natureza quando criança. Tu nasceu aqui? Certo, eu nasci aqui, sou da cidade de Laurentino. Sim. Laurentino não tem hospital, aqui o hospital é em Rio do Sul, então sou rio-sulense de nascença, mas nascido, criado em Laurentino, né? Uma cidade muito pequena, de 6 mil habitantes, então é uma cidade que está ligada aqui a Rio do Sul. E o trabalho com a associação, né, começou em 2021, quando a gente começou a produzir uns grafites juntos ali, que eu fiz um painel com a temática da nossa fauna e flora. E é um painel feito de palanques, então é toda uma concepção diferente. E ele está na sua segunda edição, está na Rodovia das Primaveras, lá na cidade de Laurentino.
E o meu contato com a associação foi porque eu comecei a ver mesmo os trabalhos que eles já estavam fazendo e eu me interessei muito pela causa, conscientização ambiental e tudo mais. E eu fui até eles, fui recebido pelo Robson, pelo Juarez, e aí a gente começou a desenvolver esse projeto. Os caras nem disseram o nome do Juarez, que é o cara que escreveu o livro de verdade, que é o cara que pagou tudo, Juarez Oliveira, das Balas Oliveira, Coma Açúcar que você será feliz. Juarez Oliveira, ele que pagou tudo isso. Isso, Juarez, né? Fez a pesquisa, tudo do livro. Então, voltando ao que tu me perguntasse, Tua infância e tal. eu sempre admirei muito a nossa região aqui, sempre me encantou muito nossos vales, nossos afluentes, nossos rios, e a gente também aqui passa por muitas enchentes, claro, pela localização aqui, como tudo foi construído, a gente está praticamente morando dentro do rio, se a gente olhar de cima via satélite, assim, né? Então, a gente tem um olhar, às vezes, educado a olhar para o rio de forma pejorativa, de que ele destrói, né? E tudo mais, mas, na verdade, se olhar de cima, quando dá enchente, não é muita coisa assim, porque o rio sai um pouquinho da calha, mas, enfim. Do espaço dele, né? Ele chegou antes, sabe? A minha opinião, eu acho, tu aí, barbudo aí, eu acho que o rio chegou antes de vocês, aqui nesse lugar. Bem Inclusive, provável. acho que chegou antes do Shockland também. Bem provável. É. E aí eu, conversando com o Juarez, falando sobre o livro, sobre as pesquisas que foram feitas através das leituras dos diários dos colonizadores aqui, dos exploradores, tinha algo muito interessante que eu me atentei ali, que foram os relatos nos diários deles, que eles, quando chegavam aqui a primeira vez, eles se maravilhavam com o que estavam vendo. Então, vendo a mata sempre verde, perene, o céu sempre azul, o canto dos pássaros, as flores coloridas, tudo. E isso eu relacionei com a minha percepção também. Eu sempre tive muito esse prazer de olhar o que tem ao redor da gente, né? E muitas vezes a gente não acaba valorizando por estar todo dia aqui fazendo Mas nossa quando rotina. pequeno, quando criança, tu ia no rio, nadava? Não ia e não tinha essa visão que eu Desencanto, tenho hoje. sim. Recentemente eu participei de um projeto que estava em Rio do Sul, que agora não existe mais por hora, porque a enchente acometeu ali e acabou destruindo, que era o passeio de caiaque. O Robson deve conhecer o projeto, né? De que a gente ia num final de semana, pegava um caiaque e a gente ia descendo o rio e remando. E aí a gente pode ter experiência mesmo de ver o rio e ter outra concepção, de virar a chave e ver. Não é do jeito que a gente pensa, né? Tem vida ali, dá pra gente estar aqui dentro e também ter a consciência de que, pô, se a gente cuidar pode se tornar melhor. Então, o contato com o rio aqui, foi tardio, muito tardio. Tu vê. Muito tardio. Não, a mesma coisa comigo, né? Eu nasci em Porto Alegre, que chama Porto, e assim, as pessoas, como assim? Porto, como assim? Alegre já é meio assim, mas tá, porque o Porto acabou em Porto Alegre, não é um porto, né? Tem um muro, tá o muro da Mauá afastando o Guaíba. Chamam de Rio Guaíba, tanto é que tem uma excrescência chamada Beira Rio, quando o Guaíba é um lago. O Guaíba é um lago mágico, um lago inacreditável. Eu cresci naquele lugar, eu não tinha nem ideia daquela porra ali, entendeu? O meu avô nadava no rio, todo mundo no rio. O meu avô nadava no rio porque tem uma parte dele que é rio mesmo. Porto Alegre, ele a primeira parte de Porto Alegre fica no delta do rio Jacuí, aí que é o maior formador do Guaíba. E depois que vira Guaíba é que chama lago. Só que daí já é uma parte mais para lá. Então meu avô nadava no rio mesmo, na parte que era rio ainda. Né? Ali tem o melhor pôr do sol, né? Mas, é xarope, né? Ali é o melhor pôr do sol do mundo, cara. Mas tu vai ali, então, bem preparado antes, assim, cara. Ali na beira do Guaíba, não tem pôr do sol igual, cara. Aliás, tudo que é gaúcho é melhor, né, cara? Só se a pessoa é burra e não sabe. O gaúcho é o que tem de melhor, cara. Né? O gaúcho é tri. Não todo gaúcho. O gaúcho azul. O gremista, né? O gremista. Ô Eduardo, e tu que é um cara que escreve sobre o Brasil, tu vem aqui nesse cantinho, né, de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, tu vê uma obra que conta um pouco da história desse território aqui. Como que tu vê essas iniciativas mais pontuais de territórios menores, né, que contam uma história mais local, regional? Como que tu vê esse tipo de obra no sentido de contribuição a nível de Brasil, inclusive, para esse conhecimento histórico, para essa relação, inclusive, para esse envolvimento, né, da população e entender um pouco dos processos que ocorreram aqui
tanto na região, expandindo aí para o nosso território a nível de país. Então, tem aquela frase clássica, né, dos anos 60, lá, esqueci o nome do autor, é um dos grandes pensadores ecológicos dos anos 60. Pense, haja localmente e pense globalmente, né? Pensa no todo, mas age no local. Tu está escrevendo um livro aqui holístico, né? Um livro que tenta ser total, mas o foco é onde? É aqui. Então, é uma visão global, holística, completa, envolve geologia, geografia, outras ciências, arte, os indígenas, os pretos, os imigrantes, focado num local. Então, cara, assim, o Brasil é um mosaico de tal forma, como eu falava antes, os Brasis, sabe? A história do Pampa, que é uma história mágica, né? Porque agora sem piada de gaúcho, né? O gaúcho o gaúcho original é heróico, incrivelmente heróico, centauro, assim, né? E sempre sacaneado pelos grandes proprietários de terra, como está em Martim Fierro, como está mesmo o Jorge Luis Borges, sendo um conservador, né? Apoiou o regime militar na Argentina, né? Ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Ele próprio percebia, quando escreveu contos e ensaios sobre o homem do Pampa, o quão dominado eles foram, porque aquela mítica do gaúcho, né? O gaúcho é dono de tudo, o gaúcho não era dono de nada quando botaram no arame farpado, né? Então tu vê o Pampa, aí tu pega o Pampa e leva lá Ilha de Marajó. Porra, o que o Pampa tem que ver com a Ilha do Marajó, né? Tem um universo de distância, né? O Roraima, da tragédia Yanomami, né? O Pantanal, São Paulo com a sua pujança, são lugares tão múltiplos e distintos e diferentes entre si, que requerem, quase que impõem, uma historiografia própria voltada para eles, mas que tem que ser escrita dentro de um conjunto brasileiro, latino-americano, e eu chamo assim porque é de pegação no pé, porque, cara, eu vivi aquela época assim, veias abertas da América Latina, né, do Galeano, quem eu conheci pessoalmente, que depois as pessoas dizem refutou o livro. Ele não refutou o livro, ele só disse que era um livro de juventude e que ele evoluiu, e evoluiu mesmo. E aquele livro foi marcante, mas faz parte do manual do idiota latino-americano, sabe? Aquele assim do, a América Latina foi sempre prejudicada pelos Estados Unidos. Foi, por um lado, mas por outro lado também se deixou, né? E qual América que foi? Foi a América Espanhola, a América Latina, o próprio conceito já foi inventado pelo Napoleão, as pessoas nem sabem, numa circunstância de dominação dessa América. Porque tu sabe que ele que vendeu a Louisiana, os Estados americanos, lá para os Estados Unidos. Tinha uma parte lá dos Estados Unidos que era a França. New Orleans é uma cidade francesa. Todo o Vale do Mississippi foi explorado por franceses, pertencia, na ótica colonial, à França, né? Então, essa história de América Latina e tal, tem lá, sim, Violeta Parra, Mercedes Sosa, poncho e conga, como se dizia, né? O cara vestia um poncho, uma conga e uma flauta doce. Eu fiz parte dessa época. Até que uma hora eu digo, eu sou americano! Entendeu? Eu já era americano, sempre fui americanófilo, para burro, né? Por causa do Bob Dylan, por causa do rock, por causa, né, dos Stones, que são ingleses, mas, né, a música nasceu nos Estados Unidos, que eles fazem blues, né? Rhythm and blues. Então, sempre fui um americanófilo. Traduzi On the Road, bababá. Mas daí chegou uma época que era muita, como é o nome daquilo? Patrulha ideológica, sabe? Porque as pessoas falam hoje de uma direita absurda, nociva, agressiva, extrema-direita, fascista, golpista, que tem que ser combatida e que a qual a gente não pode dar o menor arrego até para outra direita esclarecida, conservadora, no melhor sentido de poder existir, porque a direita tem todo o direito de existir, né? Não estou propondo a extinção da direita, pelo contrário, estou propondo o fortalecimento de uma direita esclarecida, de neoliberal e papapá, em contraposição a uma extrema-direita fascista e golpista que não tem o direito de existir, que nem o nazismo não tem o direito legal de existir, não pode existir, esses caras não podem existir. Quando eles são pegos, eles têm que ser presos, né? Só que daí
quando diz isso, parece, o cara barbudo lá, de esquerda, não sei o quê, né? No meu caso. Só que eu vivia a patrulha da esquerda, porque a gente não pode esquecer o quanto a esquerda sabia patrulhar também, patrulha ideológica. Então, eu próprio, os caras olhavam para mim e diziam assim, isso aí é maconheiro. Eu digo, não vem com elogio. Não, mas é que ele ouve americano e traduz on the road, ele não é latino-americano. E eu senti o impacto dessa pressão. Era jovem, tinha 17 anos, ainda me deixava, ainda tinha ouvidos para o que os outros dizem, porque você que nos ouve, não ouça nada do que os outros dizem, cara. Ignora as opiniões alheias. Não. Conhecimento que vem dos outros, tu ouve. Opinião que vem dos outros, não quero, eu tenho a minha, né? Senti essa pressão. Só que daí, quando eu senti essa pressão, eu mergulhei num universo que era lindo, que era a Mercedes Sosa, que era a Violeta Parra, que era a literatura latino-americana, que era a literatura mexicana. Eu digo, ok, estou dentro, aquilo me engrandeceu, né? Só que tinha um folclore assim, patético, e era aquela coisa assim, ódio aos Estados Unidos e à cultura americana, em favorecimento de uma cultura latino-americana. Só que o Brasil nunca fez parte dessa cultura latino-americana, então era uma coisa fake. No Rio Grande do Sul ainda se explicava um pouco mais, por causa da presença muito próxima ali do Uruguai, da Argentina, do chimarrão, do cacete A4, bababá. Mas o Brasil é um Brasil africano, negro, de sincretismo, de calor, que nunca falou espanhol, de frente para a África, né? De frente para o Atlântico e de costas para a América Latina. Então, tu querer essa coisa assim, papapá, né? Então, eu passei a dizer América Latina direto, até por provocação. Mas o que eu estava dizendo mesmo lá no início é isso, que tu tem que escrever uma história que é um mosaico de todas as micro-histórias que se agrupam numa história brasileira, que se vinculam com todos esses senões, com esses parênteses nomes que eu fiz com a América Latina, que se vinculam com o hemisfério sul, que se vinculam com a América da Alasca, Patagônia, que daí já não é mais hemisfério sul, e que se vinculam com a porra do planeta Terra, que é um e é único e é global. Então é uma história global, a história da humanidade é de todos nós e é a nossa história. E está tudo junto ao mesmo tempo agora. E se tu não vê isso é porque a tua visão é estreita e se tu for de extrema direita tu vai para a cadeia. Aliás, já tem gente deles lá. Né? Tá certo, tá certo. Guilherme, para a gente ir fechando, qual foi teu sentimento com o livro no sentido dessa oportunidade de tu expressar a tua arte? O que tu traz consigo essa experiência, né? E também já aproveitando o embalo depois para o Eduardo, o que tu leva aqui do Alto Vale, a não ser o livro, tempo, o cachê que eu ganhei, o tempo de viagem da 470 e o ódio de um comunista ali que... O que vocês, né, podem dizer aqui dessa experiência na região? A gente continua aqui, o Eduardo vai lá para Porto Alegre, mas o que consegue levar aqui nesses 2 dias aqui, sendo um pouquinho Rio Sul? Primeiro ele ou primeiro eu? Acho que podemos fechar com o Guilherme e depois o Eduardo faz o fechamento desse Cereja olhar. do bolo, né? Mas eu também queria escutar depois o Robson falar um pouquinho do prefácio ali que tu escreveu. Não te faz, Porque o Robson escreveu o prefácio e está muito bem escrito, afinal, né? Mas não, eu fiquei muito contente respondendo a tua pergunta, Robson, porque, afinal, eu sempre me identifiquei com o trabalho da associação e também, assim, é um trabalho sério, de uma atitude nobre. Então, para mim foi uma honra, assim, participar. E ainda mais que eu sempre fiz. Ainda mais sendo grafiteiro. Pois é, sendo assim, ser elevado nesse nível, assim, de, poder fazer um livro num objeto do conhecimento, né? Que passar conhecimento adiante e tal. Então, a gente cria esse romance, né? Do cara poder ilustrar um livro e tal. E aí, assim, a coisa que eu sempre vou agradecer é vocês me darem a liberdade artística. Então, assim, não direcionar como vocês querem, mas sim o que é, e dar a liberdade com a minha identidade artística poder produzir. Isso eu acho que é um ponto muito importante de ser assim compreendido, né? E só para frisar assim, vou mostrar uma. Então, aqui temos a foto a foto da Tassiane. Bem melhor a foto que o...
Então aqui tá a foto da Tassiane e daí aqui a minha ilustração, né? Que é uma ilustração digital e tudo. Então, com base na... ainda por cima é digital. É digital, foi contado, mas é digital, mas não tem algum problema, não? É que Claro! Claro, pensei que era analógico, pensei que era linha no pincel. Novas técnicas, assim, explorando, né? Sou contra. Não, eu nunca tinha feito muitos trabalhos digitais, assim, mas esse foi algo novo, assim, pra mim, que eu tava querendo explorar. Peninha TikToker falando de algo digital, hein? Pois Olha só, né? O analógico. Vocês vão ver as minhas dancinhas. E ainda só com um tapa-sexozinho assim. Então, e sabe assim, como é que eu vou ficar rico com isso? É o seguinte, a pessoa tem que pagar para não ver. Se a pessoa não paga, tem que ver. Vai ver. E não tem como tirar da cabeça. Exatamente, depois que ver. Mas é isso. Finalizando, tem bastante cor, então leiam o livro, vejam as imagens, assistam o podcast, que é uma aula gratuita aí, que a gente recebeu uma aula, então assim, né, escutando bastante. Gratuita porque não foi tu que pagou. Mas é isso, assim, só agradecer mesmo, né, só agradecer. E é isso aí. Agora é tu, Robson. Pois é, eu acho que eu vou dizer o seguinte, leiam o prefácio, está escrito, né? Lá Não, tu vai nos contar um pouco da gênese do livro, falando sério, o Juarez se aproximou de ti, foi isso, como é que foi? Então, rapidamente, né, tive a oportunidade de acompanhar a obra, tenho uma proximidade com o Juarez, né, meu amigo já de longa data também, assim como o Guilherme e a Tassiane, que contemplaram como os demais autores, cada um dentro da sua característica, mas como frisei, foi uma oportunidade poder tratar um tema que até então não é muito tratado. Então, a gente conta a história dos vencedores e geralmente esses vencedores são grandes industriais, são pessoas de poder econômico que contam suas histórias a partir das suas narrativas, né? Então, acho que o livro traz esse olhar de alguém que não conta a sua história no sentido de contar as suas glórias, né? Mas sim trata do Vale com um olhar holístico, né? Um olhar da biodiversidade, que é um dos temas, inclusive o próprio título, né? Vale dos Papagaios, né? Lembra lá da Terra Papagaio, né? Como sim. O Brasil era chamado na Europa. Então traz esse olhar que o Vale vai muito além desse progresso econômico, né? A gente tem outras frentes de desenvolvimento. Então, quão importantes é o econômico, ele não deixa de ser importante, óbvio, mas é uma das formas de desenvolvimento, né? E aí traz esse olhar aos povos tradicionais, esse olhar ao povo esquecido, né, que muitas vezes não é lembrado. Eles estavam aqui e são refutados. A história não conta as suas histórias. São invisibilizados, né? São invisíveis perante muitos historiadores, inclusive, né? Então, os autores trazem isso. Foi um prazer fazer o prefácio e um prazer estar aqui, né? Com o Guilherme, artista, e com o Peninha, que veio a brilhantar. Um TikToker livro, famoso, né? Celebridade. Cara famoso, celebridade. Inclusive, depois eu vou apresentar um baile de debutantes à noite aqui no Clube Concórdia. Mas essa parte eu ganhei tanto para mim aqui que essa parte é de graça do baile de debutantes. É contrapartida. Sabe que o meu avô entregar agora, ninguém ouve esse nosso podcast, né? O Pedro Bial, meu grande amigo Pedro Bial, antes de virar milionário, antes do BBB, apresentava baile de debutante para fazer uma graninha essa. Né? Assim tão baixo eu nunca cheguei. Não, tu quer a minha palavra final, né? Eu vou dar a minha palavra final fechar, veemente, forte, firme, e eu espero que ela repercuta. Que pouca gente tem... eu não vou dizer coragem, não é bem coragem, mas assim, talvez firmeza e a tranquilidade de espírito para dizer o que eu vou dizer. Chegou um momento na história de Santa Catarina que ela vai ter que refletir sobre as raízes do seu conservadorismo. É fácil explicar por que Santa Catarina é, digamos, de direita e conservadora. E ela tem todo o direito de sê-lo. O que ela não pode é que nem nos últimos tempos, e não só nos últimos tempos, lembrando que o Partido Nazista no Brasil nasceu em Timbó, em Santa Catarina, aqui em 1936, aqui que foi criado o Partido Nazista. Nazista não pode. Extrema-direita, golpista,
Não pode. Agora, Santa Catarina não tem todo o direito de se orgulhar dos seus grandes empresários, dessa visão que a gente sabe que é meio mentirosa, mas vamos conceder a eles da meritocracia. O cara chegou do nada, construiu uma fábrica. Tem, ok. Só que é preciso uma reflexão maior de como isso se envolve com o resto da sociedade e como o mundo tem que caminhar para uma coisa mais humanista e mais igualitária e menos exclusivista. E Santa Catarina tem um orgulho tal, que nem o Rio Grande do Sul, da sua capacidade de exclusão daquilo que não é branco, alemão e italiano, ao ponto de não lembrarem sequer daquilo que eu falei antes, que são alemães e italianos que foram escorraçados de sua terra natal, que tiveram as suas promessas frustradas e rompidas por um governo que lhes foi injusto várias vezes. Então, por exemplo, vamos para a polêmica. Um empresário que nem o Luciano Hang, da Avan, ele não pode fazer o que ele fez naquela época. Ele não pode apoiar um governo que, como hoje a gente viu, estava querendo propor um golpe militar. Ele tem que se enquadrar e ser enquadrado numa norma de sociedade civil mais arejada e mais, daí vou usar a palavra que alguns se ofendem, mais progressista. Então, Santa Catarina, que tem um lado de tanto progresso, que cresceu tanto desde o tempo em que eu comecei a vir para cá, tem dois dilemas à frente dela. O primeiro, esse é o modelo desenvolvimentista que Santa Catarina realmente quer, que praticamente inviabilizou Florianópolis no seu fluxo urbano, no seu engarrafamento, naqueles prédios da Bahia Norte, em várias praias já poluídas por esgoto, e no caso mais gritante, Balneário Camboriú e Itapema. É esse o modelo desenvolvimentista que Santa Catarina realmente quer? Porque se quiser, meus pêsames, ele é insustentável, ele não caminha. E aí, na outra coisa, quais são as raízes desse conservadorismo de Santa Catarina e de que forma que ele não pode virar uma coisa reacionária, no sentido assim, reacionária de extremismo, porque a gente não pode prosseguir adiante com esse racha, com essa polarização entre esquerda e direita no Brasil. E, de momento, embora, com a minha franqueza constrangedora, eu diga e aponte que quem começou essa história de nós e eles foi a esquerda, foi o PT, o Lula foi o primeiro a dizer nós e eles, estabeleceu essa coisa, com mesmo tendo todo um viés social, de política social do Lula, que eu acho admirável. Eu não sou lulista, nem petista, mas só não vê quem não quer, a abertura da universidade para pessoas desfavorecidas, para pretos, para indígenas, o Bolsa Família, é assistencialista, mas houve políticas sociais importantes, né? Mas houve essa rachadura do nós e eles. Ele deu essa brecha do nós e eles, e aí uma direita que nem era extremista virou extremista, com o nós e eles, e um país que rachado. E é um país que não pode estar rachado, e ainda é uma rachadura que remete ao século XIX, nesses conceitos de direita e esquerda, né? Então, o que a gente quer é uma coisa humanista, holística, integrada, sustentável, orgânica. Não é tão difícil ver isso. Tu prefere orgânico ou tu prefere agrotóxico? Então vai comer com agrotóxico, né? Então, esses são dilemas do Brasil e do mundo, mas são dilemas que no microsmo, voltando, né, escrevendo a história no microsmo, estão muito vivos em Santa Catarina. E Santa Catarina está tendo, no resto do Brasil, uma pecha, um deboche de que é um lugar, aspas, nazista, um lugar de extrema direita. E ela não merece isso, ninguém merece isso, inclusive. Então, fica esse convite e fica aqui a declaração de que se tu acha que por causa dessa barba, por causa desse meu jeito, eu sou comunista, eu sou de esquerda, eu não sou. Eu sou um humanista, pareço um maluco, mas como todo visionário, eu sou apenas um visionário
à frente do teu tempo. Aí, ó. Aí, muito bem. Esse é o cara. Obrigado, gente. E pode fazer o do Pix. Quem gostou pode fazer um Pix. Esses são os meus princípios, mas se você não se agradou com eles, temos outros. Valeu, gente. Até mais. É isso aí, valeu.